há mais do que isso, não é só o estudo de impacto ambiental, mas em qualquer financiamento. Qualquer financiamento é obrigado a ter essa educação ambiental que perdura depois de ter acabado. Não é só durante, mas que continua a seguir. E, portanto, praticamente, o que é que eles fazem? Estão a criar as pessoas que vão defender no próximo caso. Quando isso acontecer naquela zona outra vez, eles já conseguiram ter um grupo de apoiantes que eles próprios vão fazer isso. A Capivare, a Cristiana é muito modesta e não falou da experiência dela, em que eles têm uma ação que passa depois para o social, através do ProArch, que é uma associação paralela da fundação que gera o Parque Nacional da Capivara, que é Património Mundial, ainda por cima, e que tem uma ação que toma conta, por exemplo, de 100 e tal crianças, de jovens, e isso, praticamente, eles estão a criar aqueles que no futuro vão ser os que vão defender, que não vão ser só os arqueólogos. Os arqueólogos não defendem nada, na maior parte dos casos. Quem defende se há vontade dos outros, então os arqueólogos podem ter uma ajuda. Às vezes servem para alertar, para chamar a atenção, mas se não houver realmente a sociedade que toma conta disso, isso não acontece. Por outro lado, falando tendente àquilo que o Luís disse, eu, por exemplo, fico sempre surpreendida na Inglaterra com o que se passa lá, que para mim é quase o oposto, quer dizer, passar de um campo ao outro, eu até fico espantado, mas como é que é possível que isto funcione? Como é que este país ainda consegue ter um sítio arqueológico em pé? Visto que é tudo, do meu ponto de vista, parece uma balda, não é? Não há licenças de trabalho, não há nada, é tudo assim, quer dizer, eu quero ir fazer o levantamento de uma rocha, preciso pedir ao proprietário, mas nada. Acabou-se. Há 30 mil arqueólogos amadores na Inglaterra. Há uma associação que chama-se o National Trust, tem 2 milhões de sócios, e que quando a National Trust se mexe, trema, o governo trema. A National Trust é responsável por 500 sítios, 500, aqueles palácios todos, incluindo Stonehenge, por exemplo, é de propriedade do National Trust. E é uma associação, não é o Estado. Nós muitas vezes vemos demasiado o Estado é que tem de controlar, o Estado é que tem de fazer tudo, o Estado não é assim, por exemplo, na Inglaterra. O caso dos metal detectors é, por exemplo, espantoso, porque eu não creio que os portugueses sejam tão diferentes e tão maus em relação aos ingleses, não é? Porque é que nós havemos de ser os malandros e que vendemos tudo e que não sei o quê? Acho que não é assim, se calhar, não é? Na Inglaterra o que acontece é que, por exemplo, eles têm um plano interessantíssimo que é divulgado, que vocês podem ver na internet, de por exemplo, as pessoas se denunciarem, digamos, não é? Dizem, eu encontrei isto no meu jardim. Eu quase todas as semanas no Museu de Cambridge tenho isso, tenho um jovenzinho ou uma pessoa que chega lá e diz, olha, encontrei isto, o que é que tu achas? E a ação é não só uma ação pedagógica, mas, por exemplo, não se retira o objeto é classificado, é catalogado, e as pessoas, portanto, sentem aquilo como se não fosse uma violação. Por outro lado, não sentem que descobrir qualquer coisa vai ser uma desgraça, eu não vou poder fazer mais nada, não vou poder tocar mais no meu jardim, não vou poder fazer mais nada. E, portanto, estão do nosso lado, estão do lado dos arqueólogos. E não veem o arqueólogo como uma ameaça pública, um chato que vem aqui chateado, eu nunca mais posso fazer mais nada, não é? E somos diferentes dos ingleses? Eu acho que não, acho que provavelmente é uma questão de educação que vai demorar com certeza tempo, não digo que não, mas acho que esse é que era um dos pontos importantes. E quando eu, por exemplo, vejo que todos os anos eles publicam qualquer coisa, é tipo uma lista dos telefones praticamente, de todos os objetos que naquele ano as pessoas, portanto, declararam que os tinham e que foram, portanto, catalogados, e tem de tudo. Alguns deles são os classificados como treasure, então, nesse caso, o Estado paga ao proprietário. E isso tudo faz com que as pessoas realmente tenham uma atitude diversa para o património completamente diferente do que nós temos. E em relação aos arqueólogos, para finalizar, já agora, falando da questão da Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra não tem uma verdadeira, não tem sequer uma associação profissional. Tem associações diversas, tem, por exemplo, uma Field Archaeology, são os arqueólogos do campo, digamos, mas não tem isto, não tem uma ordem, não tem nada dessas coisas. Portanto, às vezes nós, e penso que exageramos um pouco em querer sempre organizar absolutamente tudo. Terão maus exemplos também na Inglaterra, com certeza, mas de qualquer maneira penso que os exemplos positivos existem.
Temos estado a resvalar aqui muito para as questões mais de arqueologia e sociedade do que as questões de arqueologia e poder, mas como também já foi dito noutros debates anteriores que nós tivemos aqui, é natural que isso aconteça porque muito da capacidade de intervenção política que possamos ter depende do peso social que a própria atividade também tem. E, portanto, digamos que há uma relação direta entre a capacidade de intervenção social da arqueologia portuguesa e depois o seu reflexo na capacidade de intervenção ao nível político, até porque boa parte dessa legislação, ou do enquadramento que seja criado, é função também do peso que essa intervenção social tem. De facto, na Inglaterra nós temos a experiência que conhecemos, pelo menos vem com uma comunicação social, é que quase 80% dos objetos que existem nos museus britânicos são recolhidos por amadores. Não é? O problema é que isso, provavelmente, transposto assim diretamente para o contexto português, não funcionaria. Não é? Somos uma sociedade completamente diferente. Vemos isso até pelas mensagens que nos últimos tempos têm sido trocadas na Sport, em que há um caminho muito grande a percorrer aqui do ponto de vista da educação patrimonial, até que seja possível nós aproximarmos de uma situação com essa semelhança. Mas na trilhagem desse caminho, há uma coisa que o Luís disse e que tem contacto também com outras que foram ditas noutras intervenções, é que para nós valorarmos e conquistarmos melhor capacidade de intervenção social, é preciso sermos bons profissionais, foi o que ele disse agora. Mas é preciso também uma outra vertente que foi falada já noutras ocasiões, que é termos também uma preocupação constante com a intervenção cívica que fazemos. Não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista da intervenção profissional noutros níveis. Não é? E assim conseguiremos cada vez ter mais visibilidade. O caminho que ele disse, por exemplo, de relacionar os trabalhos de avaliação de impacto ambiental com ações de educação patrimonial, por exemplo, pode ser um caminho importante, mas é com esta dupla vertente de intervenção, uma intervenção de profissionais qualificados, mas profissionais com preocupações sociais também, que nós conseguiremos gradualmente ter um peso social diferente e, consequentemente, passarmos a ter também uma capacidade de intervenção política diferente no ponto de vista das estratégias e de participação das estratégias definidas para o setor pelos diferentes governos e outras instâncias que têm a capacidade de definir a legislação que nos enquadra.